Olá, meus amigos, retornamos agora com a responsabilidade do Estado. No último bloco, nós vimos sobre a responsabilidade do Estado por ação. E nós vimos que essa responsabilidade ela é objetiva. Ou seja, não importa dolo, não importa culpa, se o agente público fez, o Estado terá que pagar. Lembrando sempre, é claro, que nós temos excludentes do nexo de causalidade, que são a força maior, a culpa exclusiva da vítima e a culpa exclusiva de terceiro. Agora nós vamos ver a responsabilidade do Estado por omissão. Nós vimos lá no comecinho do outro bloco que a responsabilidade do Estado podia ser por ação. Ação é fazer, né? Correr, passar o limite de velocidade, dirigir embriagado, isso é ação. Ou por omissão, quando o Estado se omite a fazer algo que ele deveria fazer. Por exemplo, limpar ruas, cortar árvores, limpar bueiros, né? Cuidar de crianças, cuidar de, eventualmente, alguma pessoa com problema mental que esteja internado. Este é a responsabilidade do Estado por omissão. E diferente da responsabilidade do Estado por ação, a responsabilidade do Estado por omissão, ela é subjetiva. Como assim subjetiva, professora? Volta lá no bloco anterior. Lembra que a gente falou que a responsabilidade subjetiva é aquela que analisa o dolo ou a culpa do agente? Ou seja, o Estado só vai pagar pelo que o seu agente fez se o seu agente agiu com dolo ou com culpa. Comigo lá na lousa, vamos lá. Então, a responsabilidade por omissão é uma responsabilidade subjetiva, não é mais objetiva como ação, tá? Subjetiva, e ela vai analisar o dolo ou a culpa do agente. Se não tem dolo nem culpa, a responsabilidade não é dela. Exemplo, imagina você que... Falei a mesma coisa no bloco passado, vamos retomar para a gente enxergar. Imagina você que deu uma super chuva na minha cidade e a minha casa alagou e eu perdi todos os meus móveis e todos os meus eletrodomésticos, tá? Se essa chuva foi algo inesperado, que acabou por encher os bueiros, mesmo com o poder público cuidando da rua com maior carinho, limpando os bueiros, mesmo assim o volume de água foi tão grande que acabou por alagar minha casa. Tem responsabilidade do Estado? Não, não existe responsabilidade do Estado, porque eu não tenho nenhum ato doloso ou culposo. Agora, imagina vocês que o meu município não limpa os bueiros há anos. O bueiro está todo entupido e aí dá uma chuvinha de nada, o bueiro já enche de água, né? E acabou por alagar a minha casa. Aqui nós temos a responsabilidade do estatal, porque o Estado agiu com culpa, ele foi negligente. E sendo negligente, ele merece pagar por aquilo. Eu tive a oportunidade de participar de um processo muito interessante de um rapaz que estava internado num hospital psiquiátrico público, tá? E ele era uma pessoa completamente incapaz. Ele se machucava sozinho, né? Ele se automutilava e tanto por isso que ele foi internado. Numa determinada situação, o hospital estava com poucos funcionários, pasmem, era um dia de jogo do Brasil. E o hospital, as pessoas, todo mundo pediu folga, sabe assim? Ah, minha tia tá doente, vou no dentista. Mentira, tudo pra ver o jogo. E todo mundo muitos funcionários saíram do hospital. E este cidadão, ele se machucou. Ele não chegou a morrer, mas ele fez cortes profundos. E aí a família entrou contra o hospital. Olha, o hospital é estatal. O Estado deveria ter cuidado do paciente, do meu filho. O Estado se absteve culposamente, ele deixou de cuidar do meu filho. Logo, se meu filho se machucou, ele tem que ser responsabilizado. Tá? Então houve aí um ato culposo dos agentes estatais, ou doloso, né? Vai saber se algum dos enfermeiros tinha a intenção de deixar o cara se machucar, e a gente já não sabe, mas houve um ato ou doloso ou culposo por parte dos agentes estatais, e logo nós temos uma responsabilidade da administração pública. Certo? Vamos voltar lá na lousa comigo. Então a gente viu que a responsabilidade ela é subjetiva. Muito bem. A gente viu aqui que a responsabilidade por ação é objetiva e a responsabilidade por omissão é subjetiva. Responsabilidade de quem? Do Estado. Quem paga é o Estado. É a União, o Estado ou o município. É a administração que vai pagar. Só que essa administração ela vai pagar por um ato
de um agente público. Vocês concordam comigo? O agente que foi lá e fez algo de errado e aí o Estado vai pagar por isso. Justamente porque o Estado está pagando pela conduta de outra pessoa, o Estado tem o chamado direito de regresso. O que é o regresso? É você retornar a cobrar do agente público que foi o causador deste dano. Então, o Estado, uma vez que ele paga para o particular a indenização pelo ato do seu agente, ele pode retornar a cobrar do agente público. Pode não, ele deve. Por que ele deve? Porque é indisponível para o Estado deixar de receber esse dinheiro. O Estado não pode perder esse dinheiro e simplesmente não cobrar de volta. O próprio artigo 37, parágrafo 6º, nós já tínhamos lido ele no começo da aula, que vai falar que a pessoa jurídica, de direito público, é de privado, prestador de serviço público, responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causam a terceiros. E aí o parágrafo continua e diz o seguinte: assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e culpa. Olha que interessante, a responsabilidade do agente público, não do Estado, do agente público é uma responsabilidade subjetiva. Ou seja, o Estado só vai exercer o direito de regresso contra o agente público se o agente público agiu com dolo ou com culpa. Senão, não há direito de regresso, certo? Muito bem. Evolução histórica. Toda vez que a gente estuda este tema, por óbvio, a evolução histórica ela vem no começo, né? Professora, não faz nenhum sentido a senhora colocar essa evolução histórica do final, né? Mas é porque, para entender a evolução histórica, a gente precisa entender esses conceitos de responsabilidade objetiva e subjetiva. Então, eu acho muito mais fácil a gente enxergá-los agora. Então, agora nós vamos ver a evolução histórica da responsabilidade estatal. Como que foi a responsabilidade do Estado ao longo dos anos, ao longo da história, né, do mundo e do Brasil. Então, vamos olhar comigo lá na lousa, olha só. No início, gente, dizia-se que o Estado não tinha responsabilidade nenhuma. Era a teoria da irresponsabilidade estatal. Nós tínhamos aí os monarcas, né, os reis, e eles decidiam, e o que eles decidissem estava decidido, né? Eles eram representantes de Deus na face da terra e jamais poderiam ser responsabilizados por algo, porque afinal eles nunca erravam, né? Muito bem. A teoria da irresponsabilidade estatal, com o passar dos anos, ela evoluiu para uma teoria da responsabilidade subjetiva. A teoria da responsabilidade subjetiva é a teoria que diz que o Estado responde sim, desde que haja dolo ou culpa. Muito bem, mais um tempo se passou e finalmente nós chegamos na teoria da responsabilidade objetiva, que é a que nós temos hoje, que significa que o Estado responde pelos danos de seus agentes, independente de dolo e culpa. Essa teoria, gente, da responsabilidade objetiva, que é a teoria atual, né, ela tem duas subteorias, ela se divide em duas. A primeira delas é a teoria do risco integral. A teoria do risco integral diz o seguinte: olha, a responsabilidade é objetiva e nunca ela pode ser mitigada, nunca. Qualquer ato do agente estatal deve gerar a responsabilidade do Estado. Já a teoria do risco administrativo, que é essa teoria adotada pela Constituição Federal de 88, pela Constituição Brasileira, é aquela que diz que a responsabilidade do Estado é objetiva, sim, não depende de dolo e culpa, mas aceita algumas excludentes. Quais excludentes? As excludentes que nós vimos. As excludentes da força maior, da culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Essas hipóteses são causas excludentes do nexo de causalidade, que terminam, rompem com o dever de se responsabilizar o Estado. Esta foi a definição da Constituição Federal de 88, tá bom? Então, nós temos aí a teoria objetiva, que se divide na teoria do risco integral, ou seja, tem que pagar, não importa como, quando, onde, nem porquê, e a teoria do risco administrativo, que diz que tem que pagar, porém, a gente vai analisar algumas excludentes. Muito bem.
Agora que a gente já entendeu toda essa diferença de responsabilidade objetiva, subjetiva, responsabilidade por ação ou por omissão, nós vamos ver alguns pontos importantes que os concursos adoram cobrar sobre responsabilidade. E a gente vai começar com a responsabilidade per saltum. O que é isso? Vamos comigo lá na lousa, olha só. Nós temos aqui a vítima, certo? A vítima, imagina que a viatura policial foi lá e atropelou uma pessoa. Essa vítima, ela tem o direito de ser responsabilizada pelo Estado, certo? Vou pôr bem grande aqui o Estado. Ela tem direito de ser responsabilizada pelo Estado. E o Estado, por sua vez, nós já vimos que ele tem um direito de regresso contra o agente público. Se o agente público agiu com dolo ou com culpa, pode o Estado ter regresso contra ele. Então, olha a ordem. Nós temos a vítima demanda o Estado e o Estado demanda o agente público no regresso. O que é indenização per saltum? É a vítima ir cobrar direto do agente público. Pode isso? A vítima cobrar direto do agente público sem passar pela cobrança do Estado? Há doutrinadores que discordam, tá? Mas a doutrina majoritária e o posicionamento jurisprudencial recente é de que não pode essa indenização per saltum, não pode o particular ir direto no funcionário público. Algumas pessoas que ingressam mais nessa teoria e elas falam assim, olha, eu demando o poder público e o poder público já de imediato pode chamar para o processo, né? Pode incluir no processo o agente público, né? Seria uma denunciação da lide, né? Mas não se preocupem com essa terminologia processual civil, esqueçam isso. O que importa é o seguinte, algumas pessoas acham que já de imediato pode se demandar o agente público sem passar pelo Estado. Outras pessoas acham que não. Tem que, mais uma vez, analisar a posição da sua banca, mas nós vamos nos filiar à corrente que diz que não é possível a indenização per saltum. É possível o particular demanda o Estado e só então o Estado demanda o agente público ou o Estado traz para o processo o agente público dentro do próprio processo. Porém, não é a vítima que demanda o agente público diretamente. Beleza? Esse é um ponto importante. Segundo ponto importante. Nós dissemos que a indenização, quando a gente fala de responsabilidade, lá no começo da aula, eu disse que essa responsabilidade, ela é das 3 esferas, né? Que ela é responsabilidade do legislativo, do judiciário e do executivo. Vamos comigo lá na lousa. Olha só, nós temos aqui a responsabilidade por ato do legislativo. O que é responsabilidade por ato do legislativo? O legislativo foi lá e fez uma lei e essa lei me prejudicou. Eu posso processar o Estado porque uma lei me foi prejudicial? Imagina assim, veio uma lei e determinou o pagamento de um tributo. E aí eu me senti prejudicada, lógico, né? Porque eu vou ter que tirar um dinheiro do bolso que eu não precisava tirar antes. Me senti prejudicada. E aí, eu posso processar o Estado? Ah, Estado, olha, eu tô prejudicada com essa sua lei, viu? Porque eu tô tendo que pagar uma coisa que eu não tinha. Ou então, ninguém nessa área pode construir acima de 4 andares para não atrapalhar a vista para a praia. Olha, Estado, eu tô muito prejudicada com essa sua lei aí, porque eu queria construir 12 andares. Posso demandar o Estado? Não, não posso. Não há responsabilidade por leis, pelo Poder Legislativo. Que o Poder Legislativo legisla, as leis que entram no ordenamento jurídico não podem depois ser revertidas para gerar uma indenização para o Estado. É claro, né, que nem tudo são flores, e no direito tudo tem exceção. A gente tem aqui algumas exceções perigosas. Por que eu digo perigosas? Porque alguns doutrinadores concordam, outros não concordam. Mais uma vez eu estou trazendo para vocês a ideia majoritária, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nas exceções, na lousa. Olha só. Dizem os doutrinadores, inclusive essa foi uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, que há uma exceção quando a lei é inconstitucional. Ou seja, o Estado tem que indenizar o particular por uma lei que ele criou? Não, exceto se essa lei for declarada inconstitucional. Nós temos ainda, para alguns autores, a responsabilidade por atos normativos inconstitucionais ou ilegais. Ou seja, do mesmo jeito que leis inconstitucionais geram responsabilidade, atos normativos, também quando declarados ilegais ou inconstitucionais, devem gerar responsabilidade.
Eu pus esses asteriscos aqui porque eu queria que vocês prestassem atenção de que não são todas as pessoas que concordam com isso, não são todos os doutrinadores. Então a gente tem que tomar cuidado com essa determinação, tá? Dizem ainda, a maioria dos doutrinadores ainda, que a omissão do legislador pode também gerar responsabilidade. O que é a omissão do legislador? O legislador deveria fazer uma lei e ele não fez. Essa omissão é geradora de responsabilidade. E por fim, leis de efeito concreto. Como assim, professora, o que é uma lei de efeito concreto? Gente, a lei em geral, ela tem efeito abstrato. Por que abstrato? Porque ela serve para todo mundo, né? Eu não posso matar, mas ninguém mais pode matar. Eu tenho que pagar imposto de renda, mas todo mundo tem que pagar imposto de renda. Geralmente, a lei, ela é para todos, ela é abstrata, certo? Algumas leis, porém, elas têm efeito concreto. Como assim? Elas servem só para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. E quando elas têm efeito concreto, que elas são especificamente para alguém ou para um grupo de pessoas, é possível a indenização. Imagina que o município vem com uma lei que diz que o comércio da cidade só pode funcionar da 1 às 3 da tarde. Imagina, né? Imagina o prejuízo que esses comerciantes vão ter, né? Porque eles ficavam das 9 da manhã às 6 da tarde, ou das 8 às 6, não sei o horário do comércio na sua cidade. E aí, de repente, vem uma lei municipal que diz, não, agora o comércio vai funcionar da 1 às 3 só. Só 2 horas de comércio. E aí, né? Como é que eles pagam as contas? Como é que fica a lucratividade? Pode o município fazer isso? Não pode? Essa é uma lei de efeito concreto, é uma lei para um grupo determinado. Esse tipo de lei pode gerar uma responsabilidade, tá? Eu trouxe aqui para vocês um trechinho de uma decisão do STF que vai falar sobre a responsabilização do Estado pela lei inconstitucional, para vocês lerem aqui comigo, para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá na lousa comigo. Esse é um trecho do voto do ministro Celso de Mello no recurso extraordinário 153464, que vai falar exatamente sobre isso. Olha só. O Celso de Mello diz assim, ó. De certo, declarada uma lei inválida ou inconstitucional por decisão judiciária, um dos efeitos da decisão deve ser, logicamente, o de obrigar a União, o Estado ou o município a reparar o dano causado ao indivíduo, cujo direito fora lesado. Olha só. Então, de acordo com o Celso de Mello, quando uma lei é declarada inválida ou inconstitucional por decisão judicial, gera no Estado, na União, no Estado e município, o direito de reparar, o dever de parar o dano, cujo direito fora lesado. Não existe mais, é que esse voto é um pouco antigo, não existe mais essa situação, tá, gente? Cujo dinheiro fora lesado. Quer restituindo-se-lhe aquilo que indevidamente foi exigido do mesmo, como sucede nos casos de impostos, taxas ou multas inconstitucionais. Então, se a pessoa pagou, ela vai ter o dinheiro de volta, né? Quer satisfazendo-se os prejuízos provadamente sofridos pelo indivíduo com a execução da lei suposta. Então, de acordo com o Celso de Mello aqui, e essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, a lei inválida ou inconstitucional, né, ela deve gerar indenização. Muito bem. Responsabilidade por ato do judiciário. Nós acabamos de ver aqui a responsabilidade por ato do legislativo. Então, via de regra, não há responsabilidade do legislador, né? Ele fez a lei é para ser cumprida e leis não geram indenizações. Nós vimos algumas exceções, se a lei for inconstitucional, ou então se essa lei for de efeitos concretos, ou se essa lei não foi feita, se tem uma omissão do legislador. Tirando esses casos, o legislativo não terá responsabilidade para indenizar o particular. Muito bem, agora nós vamos ver o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, gente, diariamente resolve milhares e milhares de vidas o tempo todo, né? Então, cada processo que chega na mão de um juiz, ele resolve a vida de 2 ou mais pessoas, né? Ele está decidindo uma lide, ou se for penal, até de uma pessoa, ele está decidindo a vida de um cidadão. E este cidadão, frequentemente, se sente injustiçado, né? Se você for pensar num processo civil em que nós temos 2 partes, uma ganha e a outra perde, em todo o processo alguém se sente injustiçado. Posso eu processar o Estado pelo que o judiciário decidiu? Lógico que não,
Né, gente? Claro que não. Senão, o judiciário não teria autonomia nenhuma. Se toda decisão do judiciário que eu não concordo eu pudesse processar o Estado, nós viveríamos num caos, né? As decisões judiciais não teriam nenhuma efetividade, seriam inúteis. Por isso que não pode. As decisões do judiciário não são aptas a gerar indenização. Mais uma vez, porém, né, nós temos sempre aquela boa e velha exceção. Vamos dar uma olhadinha comigo lá na lousa. Olha só. Nós vamos ver aqui o artigo 5º da Constituição Federal, que vai dizer que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então, nós temos duas exceções da responsabilidade do judiciário. Se o judiciário errou, imagina você que ele condenou uma pessoa e depois descobriu-se que não foi ela que praticou o crime, né? Lembra do caso do Bruno, do goleiro Bruno? Disse que ele matou a Elisa Samúdio, né? Mas ninguém nunca achou o corpo dela. Imagina que a Elisa Samúdio aparece hoje e o Bruno ficou aí anos preso. Nesse caso, pode o Estado indenizar o Bruno por erro judiciário. Um exemplo, tá, gente? Assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Olha que interessante. Imagina que o cara foi condenado a 10 anos, certo? E isso acontece muito, viu, gente? Tristemente acontece muito. Por falta de organização do próprio Poder Judiciário, por várias execuções criminais abarrotadas, este cidadão, ao invés de ficar preso 10 anos, ele fica preso 16 anos. Não é um exemplo ilustrativo, viu, gente? Acontece mesmo isso. Estes 6 anos que ele ficou a mais preso além do tempo, ele merece ser indenizado, tá bom? Então, é mais uma exceção aí do Poder Judiciário. Então, qual é a regra? Eu posso ser indenizado por uma decisão do Judiciário? Não posso. Exceto se houve um erro do Judiciário, né? Ou então, se eu fiquei preso por mais tempo que o determinado da sentença. Beleza? Voltando comigo lá na lousa, olha só. Nós temos ainda, importante para ser salientado, a prescrição, o prazo prescricional. O que é prescrição, gente? Olha só, a prescrição, ela é a perda do direito de obter algo pelo decorrer do tempo, né? Tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: o direito não socorre aqueles que dormem. Se você deixa uma situação passar por muito tempo, né? Depois você não pode querer recuperá-la. Então imagina que aquele policial militar que bateu a viatura no seu carro, você tem um prazo para poder processar o Estado. Não pode você não querer processar o Estado, aí dali 16 anos você aparece, dali 20 anos você aparece e quer processar esse Estado? Gente, como assim? Se você tinha interesse, por que você não processou antes, né? Eu tenho uma cliente no escritório muito interessante que ela tem uma casa e ela tem um terreno e construíram um terreno dela. E ela ficou 22 anos com este terreno com outra pessoa morando na casa dela. E ela chegou no escritório e falou: eu quero meu terreno de volta. Eu falei: amiga, sinto muito. Você tinha que ter pedido 22 anos atrás, agora já não dá mais para pedir, né? Isso é a prescrição. Vamos comigo lá na lousa, olha só. A prescrição a prescrição ela vai medir o tempo que o particular tem para receber da administração uma indenização. Então, se eu for lesionada pela administração pública, quanto tempo eu tenho para poder cobrar da administração? 5 anos, certo? Passado o prazo de 5 anos, eu não posso mais cobrar da administração pública, porque neste caso, a minha pretensão estará prescrita. Pessoal, responsabilidade é um tema que cai muito em concurso. E é um tema que não é tão difícil, é um tema que, se você entende, ele fica bem tranquilo. Na hora de você resolver suas perguntas, sempre observe se aquela responsabilidade é por ação ou por omissão. Porque você tem que saber que se a responsabilidade for por omissão, eu tenho que analisar o dolo e a culpa. Se não teve dolo e culpa do agente, eu não tenho como responsabilizar. Lembra a história que eu contei do cara que se cortou, do cara do hospital psiquiátrico? Imagina que nenhum agente estatal, nenhum dos enfermeiros, dos médicos, tivesse agido com dolo e culpa. Ele estava sendo monitorado pelos funcionários, porém, por um motivo X, ele acabou se cortando. Em um determinado momento, ele se cortou. Se não tem dolo e culpa de agente público, não tem responsabilidade estatal.
Porém, se a conduta do Estado é ativa, é comissiva, aí sim nós temos uma responsabilidade objetiva. Ou seja, não importa dolo, não importa culpa, o Estado vai responder. Só que também, neste caso, nós temos que analisar as excludentes do nexo causal. Nós temos que ver, teve força maior? Lembrando que o caso fortuito não exclui. Teve força maior? Ou a culpa foi exclusiva da vítima? Ou a culpa foi exclusiva de terceiro? Nestes casos, então, nós teremos aí, não teremos, né, a responsabilidade estatal, porque essas três situações, elas excluem a responsabilidade estatal. Lembrando mais uma vez, sendo propositalmente repetitiva, de que a culpa concorrente da vítima, ela não exclui a responsabilidade do Estado, ela simplesmente atenua. O juiz, ele vai analisar, ele vai balancear, olha, qual culpa foi da vítima, qual culpa foi do agente estatal? Vamos balancear isso aí e amenizar um pouquinho a responsabilidade do Estado. Muito bem, espero que vocês tenham compreendido a matéria, que vocês tenham gostado de responsabilidade. Façam algumas perguntas, vocês vão ver que são perguntas gostosas de fazerem, são perguntas fáceis. E já sabe, né? Qualquer dúvida, questionamento, quer saber alguma coisa, não entendeu um pedaço da aula, manda uma mensagem pra gente que a gente vai ficar super feliz em respondê-lo. Muito obrigada pelo prazer da companhia de mais essa aula. Nós nos vemos na próxima. Tchau, tchau!